Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai ver aqui o Fundo Imobiliário CSHG Real Estate Fundo Imobiliário. O relatório de maio de 2022 do fundo é o HGRE11. Então, se você tem interesse sobre esse fundo e saber as informações sobre ele, fica ligado até o final do vídeo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder os próximos vídeos e também curte o vídeo aqui para ajudar na divulgação do canal. E bom, aqui a gente tem algumas informações básicas sobre o HGRE11, a cota valor de mercado aqui R$ 130,90, a cota patrimonial em R$ 162,86, lembrando, isso aqui é com relação ao fechamento do dia 31/5 de 2022, o valor de mercado do fundo em R$ 1,5 bilhão de reais, número de cotistas 125 mil, o fundo pagou aqui 78 centavos por cota, tem uma BL total de 202 mil metros quadrados, um dividend yield de 7,15%, isso aqui considerando o rendimento pago, anualizado, retorno mensal de 2,88%, a vacância física de 24,14% e a vacância financeira em 24,61%. Realmente o ponto de atenção aqui desse fundo é a vacância física, quase um quarto da ABL total do fundo aqui está vaga. E bom, como a gente vê aqui, nesse mês o fundo apresentou uma receita total de 7,6 milhões de reais, ou 64 centavos por cota. Isso aí levou a um resultado de 5,2 milhões, ou 44 centavos por cota. O recebimento da segunda parcela da multa de rescisão da Enel, de aproximadamente 4 milhões, está previsto para julho de 2022. E o rendimento anunciado aqui foi de 78 centavos por cota, ele vai ser pago no dia 14 de junho de 2022, e para os próximos meses aí o time de gestão entende que esse vai ser o patamar sustentável de distribuição por cota, sendo que eles ainda vão avaliar a geração de caixa do HGRE para ajustar novamente a distribuição caso necessário. E aqui como é que estão os imóveis do fundo, né? Então a gente vê aqui os primeiros dois parágrafos. Então durante o mês de maio eles tiveram uma ligeira redução das vacâncias física e financeira por conta de duas novas locações da carteira, sendo a já antecipada expansão da Bfly no Paulista Star, locou os 3 últimos andares disponíveis do prédio, e a empresa Petronas Brasil locou 720 metros quadrados que estavam disponíveis na Torre Sul, e com isso eles não têm mais vacância no prédio, e nos últimos meses eles têm reduzido a vacância consistentemente, acompanhando a melhora do mercado de escritórios, motivada principalmente pela pandemia que se mostra próxima do fim. Não sei se eu concordo tanto com isso aqui, mas a gestão tem percebido esse movimento de melhoria na vacância. E os processos de busca de novos escritórios têm se intensificado e amadurecido mês a mês. A gestão ainda tem se dedicado a capturar essas demandas com maior velocidade que os ativos concorrentes. Bom, em São Paulo aqui os maiores desafios são a Torre Martiniano, o Berrini One e o recém-desocupado edifício Antônio das Chagas, cada qual com suas características e tipos de potencial ocupação. No primeiro, aqui na Torre Martiniano, eles têm recebido diversas consultas e visitas de empresas que buscam maior ocupação, pois a região e porte do empreendimento atraem esse tipo de locatário. No Berrini One, a própria configuração da disponibilidade pulverizada em alguns andares atrai locatários menores, na faixa de 500 a 1.000 metros quadrados de necessidade. Esse tamanho de demanda é muito numeroso em volume de processos, pois é o tamanho mais comum de ocupação, porém a concorrência também é maior, segundo a gestão aqui. A maioria dos prédios das regiões Vila Olímpia, Berrini, Chucre e Zaidan possuem pelo menos um conjunto com esse tamanho disponível, tornando baixa a conversão dos interessados, dada a gama de possibilidades e valores disponíveis no mercado. Então, aquilo, tem muita oferta desse tipo de imóvel, a demanda, mesmo a demanda aumentando, ainda não está atingindo o nível de oferta que existe. E a estratégia do fundo aqui é estar sempre na linha de finalistas das empresas e buscar ter a leitura comercial correta para atrair o ocupante. Então, tem que ter uma estratégia ali para conseguir atrair esse ocupante. E, por fim, no caso do edifício Antônio das Chagas, eles têm uma outra situação. O imóvel está inserido em uma das regiões mais problemáticas da cidade, que há anos convive com a vacância superior a 30%. O ativo tem qualidades superiores aos concorrentes em diversos aspectos, como a localização, está a 2 quadras do shopping parque da cidade, e está nas fronteiras da região Chucre e Zaidan e da Chácara Santo Antônio, mais próximo dos grandes prédios AAA e shoppings que criaram um centro corporativo bastante desejado,
Além disso, o prédio conta com acesso por 2 ruas e um amplo espaço térreo, hoje utilizado como estacionamento, que pode ser convertido em espaço de vivência e lazer ou para segregar operações e acesso específico, primordiais para operações do segmento de saúde, por exemplo. E aqui a gente comentou no mês passado sobre a LIC, do edifício Alegria, tem uma ação de despejo aqui. Eles comentaram no relatório anterior, em outras ocasiões, eles têm um processo de despejo da empresa LIQ, do edifício Alegria, dado o agravamento dos débitos com o fundo. Eles tinham conseguido uma decisão favorável, otorgando o poder de despejar o locatário até o dia 12 de maio, porém, a LIQ contestou e conseguiu apenas um prazo maior para o pagamento do montante devido ou a desocupação do imóvel, que se encerra no dia 9 de junho, no caso, ontem. Tá? Após essa data, caso eles não consigam outra decisão favorável, o fundo deve seguir com o processo de execução da ordem judicial e nas conversas recentes com o locatário ficou claro que eles não estão trabalhando com a hipótese de desocupação. Dessa forma, a expectativa é que eles busquem de todas as formas reverter a decisão e ou seguir com o pagamento integral da dívida, algo que ainda é incerto, dadas as pressões de caixa que a locatária sofre atualmente. Então, entendemos a gestão, né, que é natural que haja esse tipo de disputa e eles estão preparados para isso, buscando atender prioritariamente os interesses do fundo e de seus cotistas. Então, é uma situação chata, é uma situação complicada. Esse tipo de situação realmente é inevitável em imóveis, tá? Então, volta e meia vai ter esse tipo de situação, mas o fundo está tentando resolver aqui da melhor forma possível. Vamos ver quais são os próximos desdobramentos dessa questão. Aqui com relação às obras, então a Torre Martiniano, em maio, a obra avançou na parte física aqui 4,7%, superou os últimos meses e chegou a ser um acumulado físico de 81,7%. E esse avanço financeiro acompanha a curva, né, do avanço físico, chegando a 82%. Esse aumento no avanço físico se deve às variadas frentes de execução na nova construção, que estão entrando na fase de finalização dos trechos onde as estruturas e lajes ainda estavam pendentes, sendo que nesse mês foi possível iniciar a execução dos pilares que sustentarão o último pavimento a ser executado. Então aqui a gente pode ver algumas imagens da obra que está avançando, do edifício Martiniano. E aqui vamos dar uma olhada na composição do resultado do fundo. Então, em maio de 2022, a receita de locação foi de R$ 8 milhões, os rendimentos mobiliários aqui foi de R$ 630 mil negativos, assim a gente teve um total de receitas de R$ 7 milhões e 600 mil reais. Com relação às despesas, a gente teve um total de R$ 2 milhões e 400 mil reais. Bom, e de resultado aqui a gente teve R$ 5 milhões e 168 mil reais, o rendimento anunciado aqui de R$ 9 milhões 217 mil e 11 milhões 817 mil cotas, levando aquele rendimento anunciado de 78 centavos por cota. E com relação aqui à receita de locação, então o potencial de locação aqui do fundo é de 14 milhões de reais, né? Essa é a receita potencial na competência de abril de 2022. A vacância estava em 3 milhões e meio quase aqui de reais, mais quase 2 milhões de reais de carência e desconto, adiantamento, atrasos, multas e juros aqui de 917 mil reais, 63 mil de diferimento, 350 de receita de áreas comuns e uma receita de locação total de 8 milhões 248 mil reais, isso aqui o caixa de maio de 22. Bom, aqui a gente dá uma olhada no resultado do fundo por cota. Então, lá em 2021, em junho de 2021, a gente tinha 1,38 distribuídos, 71 centavos de saldo de resultado acumulado, e agora em maio de 2022 a gente tem 78 centavos distribuídos. Isso aqui foi igual ao mês passado, foi um aumento aqui com relação a janeiro, fevereiro e março, e um total acumulado aqui de saldo de 1,50. A gente vê que, com exceção aqui de outubro de 2021 e abril de 2022, o fundo não teve muito ganho de capital, tá? Que é essa barrinha verde aqui do gráfico, mas mantém um certo patamar aqui das receitas de locação. Lembrando que isso aqui é o que é mais estável, digamos assim. O ganho de capital, ele pode ser realizado ou não. Claro, os aluguéis também podem ser recebidos ou não, pode ter algum tipo de cancelamento de contratos, aumento da vacância, mas no frigir dos ovos aqui, o que a gente quer é que a receita de locação aumente e, eventualmente, haja algum tipo de ganho de capital também para dar uma incrementada na distribuição, mas o foco mesmo para quem compra esse fundo aqui pensando em renda passiva é a receita de locação. Com relação à liquidez do fundo aqui, então é interessante a gente sempre observar esse tipo de coisa. O volume financeiro mensal de 48 milhões de reais,
um giro de 3,2% da carteira, 48 milhões de reais dividido aí por 20 dias, a gente vê que está aí na casa dos 2 milhões aí de reais mais ou menos por dia de liquidez, e também houve um aumento aqui na base de cotistas, de 112 mil cotistas para 125 mil cotistas, então é interessante. É um fundo que tem aumentado o seu número de cotistas, o volume financeiro mensal tem permanecido estável, mas é um volume financeiro bom, na casa dos 48 milhões de reais, dá para entrar, dá para sair tranquilamente desse fundo, passa nesse meu critério, pelo menos, quando eu vou investir. Lembrando, não estou recomendando que você invista, que você compre ou que você venda esse ativo daqui, tá? Então, aqui é interessante também a gente ver a carteira do fundo, então a composição do patrimônio líquido, ele não tem basicamente nada aqui de outros fundos imobiliários, nem CRIs, ele investe basicamente em imóveis, tem um pouquinho de renda fixa aqui, um caixa, né? Outros investimentos, 3,1 milhões, de parcelas a receber 97 milhões e de aquisições 80 milhões, então ele tem uma certa dívida aqui, mas é uma dívida controlada, como a gente pode ver com relação ao valor patrimonial dos imóveis, que é 1 bilhão de reais, esses 80 milhões não são tão problemáticos, e as parcelas a receber também cobrem tranquilamente essas aquisições. A gente já vai ver daqui a pouco o prazo dessas dívidas, tá? Isso aqui leva um patrimônio líquido de 1 bilhão 924 milhões. Pela quantidade de cotas aqui, a gente tem o valor da cota patrimonial, é assim que a gente acha o valor da cota patrimonial dos fundos. E aqui, como eu comentei, o detalhamento das aquisições aqui, CRIs a pagar e parcelas a receber. Então, em até 6 meses, eles têm a receber 36 milhões de reais pela venda do Verbo Divino, de 6 a 12 meses, 30 milhões de reais também pela mesma venda, e maior que 12 meses, aí sim eles têm um pagamento aqui a fazer de 80 milhões de reais e também, novamente, a venda do Verbo Divino rendendo 30 milhões de reais aqui, uma parcela a receber. Então, essa dívida do fundo está bem tranquila, tá? Esse saldo CRI Chubb Zaidan aqui provavelmente vai ser pago de forma sossegada pelo fundo. Bom, e aqui onde ficam localizados os imóveis do fundo, são vários imóveis diferentes, né? 19 é o total aqui de ativos imobiliários, como a gente pode ver nessa lista aqui. São 4 estados diferentes, então Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. A maior parte dos imóveis fica concentrada na capital do estado de São Paulo, um na Zona Norte e um no centro, alguns aqui na Zona Oeste e a maior parte deles aqui na Zona Sul. Tem também nas regiões aqui da Grande São Paulo, então a concentração dos imóveis do fundo realmente está no estado de São Paulo. A gente pode ver que fora do estado de São Paulo são apenas 2 no Rio de Janeiro, 1 no Paraná e 1 no Rio Grande do Sul. Aí são 5 tipos diferentes de imóveis aqui, então torres corporativas, lajes individuais, lajes com a participação relevante, monousuários e outros. Bom, e como é que anda a evolução da vacância financeira e do aluguel médio mensal por metro quadrado? A gente vê aqui lá, vamos comparar com junho de 2021, a vacância financeira estava em 24,5%, o aluguel por metro quadrado total aqui estava em R$ 65,00 e o aluguel por metro quadrado corporativo em R$ 91,00. Com relação aqui a maio de 2022, houve um incremento no valor do aluguel por metro quadrado total e no valor do aluguel por metro quadrado corporativo também. A vacância financeira se manteve basicamente estável desde junho de 2021. Bom, e aqui o vencimento dos contratos, então em 2022, 23, 24 e 25 fica ali na casa dos 5%, tá? E aqui em 2026 ou depois de 2026, 81%. A whale aqui, o prazo médio ponderado aqui dos contratos é de 5,6 anos e o revisional dos contratos aqui também, 2022 e 23, 10% e 12% respectivamente, 2024, 36%, 25, 11% e 26, 31%. Então, com relação ao vencimento dos contratos aqui, o fundo realmente tem uns contratos que são, assim, não diria longos, mas são uns contratos que têm um prazo interessante aqui, quase 5 anos e meio aqui. É um prazo médio ponderado interessante. Bom, e quais são os meses de reajuste e os índices de reajuste também? Então, a gente vê IPCA, essa barra em vinho aqui, e IGPM é a barra em azul, por percentual da receita contratada. Então, a gente vê que agora, em julho, 24% da receita contratada vai ser reajustada via IGPM, e lá em março, que são os 2 maiores meses, 30% foram reajustados aqui via IGPM também. Os empreendimentos por percentual dos ativos imobiliários, então, monousuário
10%, torres corporativas aqui 67,8%, a maior parte é formada por torres corporativas, lajes com participação relevante 16%, lajes individuais é uma minoria aqui 3,8% e outros 1,8% dos ativos imobiliários. Então é isso, para o vídeo não ficar tão longo, eu não vou abordar cada um dos imóveis individualmente. Caso você queira ver um vídeo como esse, comenta aí, já aproveita e curte o vídeo, assina o canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou deixar um botão aqui nessa tela final para você assinar o canal, caso não tenha se inscrito ainda. E o último vídeo que a gente publicou aqui no canal, para você continuar assistindo esse tipo de conteúdo, caso seja do seu interesse. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!